Nós não imaginamos aqui como esse problema da divulgação de dados relativos a pesquisas, entre elas as pesquisas sobre drogas, não imaginamos como isso vai se dar aí ao longo dos próximos anos, pensando aí no que nós estamos vivendo em 2019. Diante dos problemas de divulgação de dados e mesmo da interferência no processo de construção de dados, né, a que vimos assistindo aí junto ao atual governo federal. Sobre a política de drogas, né, do atual governo, por exemplo, mais de 10 categorias profissionais, como, por exemplo, médico, assistente social, enfermeiro, educador, psicólogo, antropólogo e outras categorias profissionais deixaram de existir na nova composição do CONAD. O que é o CONAD? Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Essas categorias deixaram de existir após decreto presidencial publicado em julho de 2019 no Diário Oficial da União. Quer dizer, a maior parte dos participantes do CONAD agora pertence ao governo. São indicados os membros pelo governo e não mais a conselhos especializados no assunto e que eram formados por membros de diferentes categorias profissionais e membros envolvidos com o assunto, conhecedores do assunto. E agora quem é que vai fazer parte do CONAD? Com assento confirmado. Moro, Damares, ministra da Mulher e Direitos Humanos, o Paulo Guedes, da Economia, o da Educação, e Osmar Terra, né? Osmar Terra, ministro da Cidadania. São alguns dos nomes de participantes já sinalizados aí pelo chefe do Executivo Federal. Osmar Terra foi, inclusive, o responsável por ampliar a internação compulsória de dependentes químicos em 2019. Isso em projeto de lei sancionado pelo presidente. Medida que foi contestada por entidades como o Conselho Federal de Psicologia e também a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Mas, como vem de cientistas, né, esses posicionamentos eles têm sido logo desconsiderados aí por essa gestão, que se estenderá aí até 2022. Enfim, a sociedade civil sai do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, ficam só os membros do governo. Ministro da Cidadania, Osmar Terra, já declarou não confiar na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e por isso a pesquisa mais recente sobre drogas, feita pela Fiocruz, foi engavetada. Pesquisa aprovada internacionalmente, que custou milhões de reais e teve seus resultados engavetados. Razão para isso, segundo o ministro, o viés ideológico. Bom, essas são informações, esses são dados públicos, né, que vocês devem ter, de alguma forma, acompanhado toda essa construção, né, negativa acerca dos resultados da pesquisa da Fiocruz. E que pesquisa foi essa, para quem não acompanhou? Foi quem não acompanhou aí as últimas notícias, né, sobre grandes pesquisas acerca do tema. A pesquisa da Fiocruz foi o chamado terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas. Foi uma pesquisa imensa. Foram 500 profissionais envolvidos, mais de 16 mil pessoas entrevistadas, metodologia adotada similar, né, à metodologia utilizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A amostragem foi aprovada pelo Consórcio Internacional de Estatística e 7 milhões de investimentos
públicos aprovados por meio de um edital de 2014. E os resultados de 3 anos de pesquisa engavetados. Por quê? Porque, de certo, os resultados vão contra as teses do governo, que, por sua vez, reiteradamente, vem demonstrando ser contra evidências científicas. Então é isso, né? O INPE não pode mais divulgar dados sobre desmatamento, após dados do INPE apontarem que o desmatamento na Amazônia aumentou cerca de 88%, isso em comparação a 2018. O IBGE não pode mais divulgar dados sobre desemprego. Tem metodologia falha, né? Uma metodologia que é reconhecida internacionalmente. E agora a Fiocruz não pode mais divulgar suas pesquisas sobre drogas. Então, nada de ciência, nada de discussão científica. Um país, né, em que a gestão pública afasta-se aí da ciência. E aqui no slide 13, nós temos aí uma sugestão de leitura, que é a entrevista com o professor Luiz Fernando Toffoli, da Unicamp, da Universidade de Campinas. É um estudioso do assunto e que refuta a orientação apresentada, por exemplo, pelo ministro Osmar Terra sobre a internação compulsória. Fica aí como sugestão de leitura para vocês, certo? Segue aí o link. Quem puder dar uma lida na entrevista, ok? Fica a sugestão. E aí nós temos, nesse sentido também, a sugestão, né, nesse sentido de movimento acerca de divulgação de dados, de pesquisa, né, de saber o que está acontecendo, em que situação nos encontramos hoje no Brasil. Então, diante da Política Nacional de Drogas anunciada pelo governo, né, foi emitida aí uma carta da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras drogas, e que salienta que os problemas do uso de drogas, como álcool, maconha, cocaína, entre outras drogas, os problemas, eles interessam a toda a sociedade. E têm origens complexas e diversas. Aspectos culturais, econômicos, sociais, antropológicos, históricos, políticos, psicológicos, aspectos biológicos, eles entrelaçam-se na complexidade do assunto drogas. Por isso que o CONAD era formado por especialistas de diferentes áreas. Era, não é mais. E aí vale a pena a leitura também da carta, trazemos também como sugestão de leitura e trazemos como um documento que muito tem a nos dizer sobre a atual política de drogas no nosso país.